Oi, pessoal. O assunto de hoje são as aves, tá? Faz parte do capítulo B8, das páginas 45 a 48 do livro didático de vocês. Então, eu preparei aqui algumas características importantes para que a gente possa associar esse conteúdo. Então, vamos lá. As aves possuem ossos longos e ocos. Esses ossos são chamados de pneumáticos, tá? Eles são leves e isso facilita muito o voo das aves, tá? O osso externo é em forma de quilha, então ele tem uma ponta, tá? Por quê? Essa projeção em forma de quilha ajuda a aumentar, a quebrar a resistência do ar na hora de voos longos, tá? Principalmente para as aves migratórias. O corpo é coberto por penas que possibilitam o voo. E, além disso, são isolantes térmicos, então eles não perdem temperatura frequentemente pela ajuda dessas penas. São animais homeotérmicos, ou seja, mantêm a constante temperatura corporal, também chamados de endotérmicos, né? Eles têm endotermia. Bom, eles têm poucas glândulas, mas uma das glândulas que as aves possuem é a glândula uropigiana. Essa é importante, porque ela produz um óleo que impermeabiliza as penas. Por isso que as aves, principalmente as aquáticas, como por exemplo os patos, os gansos, eles ficam o tempo inteiro esfregando as penas para espalhar esse óleo que é produzido por essa glândula, que fica bem na parte de trás deles. Então, esse óleozinho vai lubrificando e faz com que essas penas fiquem impermeabilizadas, ou seja, não molham facilmente, né? Imagine o pato lá nadando e a água encharcar as penas. O que ia acontecer? Ele ia afundar e provavelmente se afogar. Então, essa impermeabilização é muito importante. Bom, o sistema digestório é completo. E no final tem a cloaca, né? Então, é do bico à cloaca, né? Da boca à cloaca. Mas no caso aqui, bico à cloaca. Eles têm duas coisas interessantes, que são o papo e a moela. O papo é responsável em armazenar, umedecer e amolecer os alimentos. E a moela é responsável pela trituração. Bom, como eles não possuem dentes, eles vão engolindo tudo o que encontra. E dentro do organismo que a moela faz a trituração dos alimentos. Então, é ao contrário, né, da gente. Nós mastigamos e engolimos. Eles engolem, depois faz a trituração. Bom, o bico é adaptado ao tipo de alimentação. Então, tem animais com bico em forma de alicate, por exemplo, que é o caso dos papagaios e arara, porque eles comem sementes, eles precisam abrir as sementes, descascar. Os beija-flores têm o bico longo, porque eles precisam sugar o néctar das plantas. Tem pássaros que são filtradores, como o colhereiro. Ele fica na beira da água pegando os pequenos peixinhos. Então, ele precisa ter um bico em forma de colher, por isso o nome dele. Enfim, para cada bico, o tipo de alimentação. O sistema respiratório das aves possui pulmões, mas eles não têm alvéolos, tá? Os sacos aéreos são estruturas que armazenam o ar, mas não fazem troca gasosa. Só que eles ajudam, né, no voo, na manutenção do voo. Então, eles armazenam o ar e vão eliminando. Se o pássaro quer ir mais longe, ele elimina mais ar. Ou mais alto, ele tira mais ar dos sacos aéreos. Se eles querem voar um pouco mais baixo, eles mantêm a quantidade de ar. E assim vai. Então, esse saco aéreo funciona como um armazenamento, tá? Bom, ainda falando em respiratório, as aves canoras, ou seja, aquelas que cantam, né? Elas possuem um órgão chamado siringe. Esse órgão fica na traqueia e emite o som, né? Então, aves com possibilidades de canto, as aves canoras, ela possui esses órgãos. As aves que não produzem canto não têm esse órgão, só que fazem outros tipos de som, tá? Circulação das aves é dupla, fechada
e completa, só para lembrar. Dupla porque passam o sangue venoso e sangue arterial em vasos diferentes. É fechada porque passam por dentro de vasos e é completa porque ela dá a volta inteirinha no corpo até o coração, do coração para o corpo. Bom, o coração dessas aves possui 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Uma outra característica é que elas têm um metabolismo acelerado. Então, elas estão o tempo inteiro, por exemplo, se alimentando. Por quê? Devido à maior absorção de oxigênio pelas células, elas geram muita energia, então elas usam essa energia. Então, o metabolismo dela é bastante acelerado. Sistema excretor. Possui os rins metanéfrons e elas eliminam ácido úrico, é a principal substância de eliminação, tá? Mas é interessante que não possuem bexiga urinária. Não é interessante para as aves ter bexiga urinária, porque seria uma coisa a mais para aumentar o peso. E como elas precisam manter o corpo sempre leve, principalmente as aves que voam, então elas não têm bexiga urinária. O produto da excreção é jogado diretamente através de néfrons que vão ser eliminados pela cloaca, tá? Então, elas eliminam sem ter bexiga urinária. Locomoção. A principal forma de locomoção é o voo. Porém, tem muitas aves que não voam, né? Então, elas podem caminhar, tem ave que nada, tem ave que corre, tem aves que saltita, né? Dá pequenos saltinhos. Bom, as aves que não voam são chamadas de ratitas, tá? Como, por exemplo, o avestruz, a ema, eles são do grupo das ratitas. As aves que voam são as aves carenatas, como a águia, o papagaio, tá? Essas aves que voam, elas possuem a musculatura peitoral bem desenvolvida. Por quê? Porque elas precisam ter as asas fortes para fazer o movimento, né? E manter, algumas planam, né, no ar. Então, elas precisam ter esse peitoral bem desenvolvido. E a presença da quilha, aquele osso que eu falei lá, o osso externo, é bem desenvolvido, né? É bem visível aqui. Bom, o sistema nervoso é desenvolvido e tem encéfalo, de onde partem nervos, e a medula espinal, que também partem nervo. Então, tem encéfalo, medula espinal. Alguns órgãos do sentido são bem desenvolvidos, tá? Como a audição, elas ouvem muito bem. O olfato e o paladar são pouco apurados, com exceções. Por exemplo, as aves caçadoras, né? As predadoras, como a águia ou o falcão, elas têm um olfato bastante apurado. Então, tem exceções aqui, tá? Bom, por fim, nós temos a reprodução. São animais dioicos, ou seja, têm os 2 sexos separados. A maioria tem dimorfismo sexual. O que é isso? O macho é diferente da fêmea, dá para identificar. Por exemplo, galo e galinha, a gente consegue identificar facilmente. Normalmente, esse dimorfismo está relacionado com coloração de penas, tamanho, porte, né? O pavão e a pavoa, por exemplo, eu consigo identificar pelo porte, pela coloração de penas, enfim. Bom, a fecundação é interna, ou seja, existe a cópula, e o desenvolvimento é direto. Esses animais são ovíparos e os ovos possuem a casca calcária. Essa casca calcária é bem resistente. Por quê? Durante o desenvolvimento do embrião, ele precisa estar bem protegido. Então, essa casca sendo rígida ajuda muito que o embrião se desenvolva bem, tá? Por isso, eles precisam lá do tempo de incubação, que é o tempo que a ave fica chocando os seus ovinhos, até eles estarem prontos para o nascimento. Tudo bem? Então, essas eram as características principais dos grupos das aves. Agora, vocês vão fazer a atividade do livro, ok?